E isso que às vezes as pessoas não entendem, que o cérebro, ele é biológico, mas ele está em constante contato com o ambiente. Assim como o pulmão, se eu passo no metrô e a Ana vai junto, ela pega uma pneumonia, eu não, o ambiente foi igual, tinha vírus, Sim. mas o meu biológico conseguiu vencer. Tava mais vulnerável. Então, é sempre uma equação entre o biológico e o externo. Por isso que a psicologia e a psiquiatria sempre estão juntas. Sempre. Com certeza. Porque, às vezes, é muito de ambiente e, às vezes, é muito pouco de ambiente. Tem gente que tem depressão ou crises de mania espontânea, sem ter acontecido absolutamente nada na vida da pessoa. Como se tampasse uma garrafinha de refrigerante. Doutor, por quê? Não sei por quê. Aconteceu. Lá dentro, alguma coisa, uma chavinha virou. E aí é onde eu tenho que entender, por exemplo, né? Gatilho pra crise pra mim é ficar sem dormir. Eu não posso ficar sem dormir de forma nenhuma. Isso é individualizado. O gatilho é individual. O paciente falou, meu gatilho é minha mãe ficar doente, doutor. Exatamente. Eu fui demitido, eu não deprimi, bipolar tipo 2. Fui demitido, não deprimi. A minha esposa terminou comigo, nosso relacionamento não estava bom, não deprimi. Minha filha ficou doente, mas se a minha mãe fica com problema, acabou. Isso é individualizado. Isso é individualizado. O quadro a gente tem como classificar. Mas os gatilhos... Aí ele me perguntou, por que acontece isso? Eu falei, por quê? Aqui tá o problema externo. Eu tô aqui, eu posso não inflamar diante desse problema, mas esse aqui causa uma cascata química inflamatória em mim. E liga alguma coisa imunológica que desregula o seu cérebro e daí você expressa pra mim o quadro depressivo. Agora, onde sensibilizou isso é na sua história de vida. Alguma coisa na sua história de vida, a ligação que você tinha. Ligação de proteção, de desamparo, a mãe ser aquilo tudo. Alguma coisa. Isso é que na terapia trabalha os gatilhos, não é? Como lidar com essas fragilidades. Que não é uma receita de bolo. Que não é individual. Por isso que eu falo, psicologia, quando eu dou aula para os residentes, né, da psiquiatria, eu falo, psicologia é muito mais difícil, porque é individual. Aí que é a fração da individualidade extrema. Mas todo psiquiatra tem que ter essa visão. Porque senão ele não ajuda o psicólogo até. Porque tem gente que não vê o seu gatilho. Quantas vezes eu peguei o telefone, liguei pro Alex, quando ele nem trabalhava junto comigo, a gente trabalhava em lugares diferentes. Eu falava, olha, tô com a sensação que aquele paciente, o gatilho é tal, dá uma pesquisada nisso. Tô com essa sensação. Então, assim, isso tem que ser um diálogo. E às vezes a pessoa fala, não tem nada. E a pessoa não identifica. De forma nenhuma, super tranquilo com meu pai, com a minha mãe. Vamos ver isso aqui. Né? Fica mais fácil aí. Eu tô com essa sensação. Porque os transtornos psiquiátricos são síndromes, né? Então, assim, na China, na Índia, a pessoa ficou psicótica na Índia. Na China tem diferenças culturais, óbvio, mas é muito parecido. Sim, a forma da psicose. Porque desregulou numa área que produz quebra da sensopercepção, os estímulos ficam estranhos e o cérebro escuta um barulho que não foi produzido externo, ou ele cria uma crença, um pensamento que não é real. Mas para ele e é irremovível e não tem como, um delírio, ou é uma alteração de humor para cima, ou é para baixo, ou é medo. Então, assim, isso é é uma síndrome, se repete. A gente busca muito nos nossos diagnósticos as síndromes. Exatamente. Mas a hora que eu vou pro individual, eu tenho que ver a história inteira de vida. Toda.